Olá, eu sou Fabiane Alves e estou aqui para te convidar para mais uma jornada de videoaula sobre as deusas. A deusa brasileira Iebá Bello. Há muito tempo, quando o mundo não existia, as trevas permeavam tudo. Então, do nada, daquela imensa escuridão, nasceu de si mesma uma mulher. O seu nascimento é repleto de segredos. Muitos mistérios envolvem essa criação. E ela mesma se chamou de a não criada, ou Iebá Bello, a avó do universo. Assim que nasceu, Iebá Bello criou a sua moradia de quartzo. Uma vez, abrigada, dedicou-se a imaginar como seria o destino do mundo. Enquanto a imaginação florescia, ela mascava ervas mágicas e fumava o seu tabaco invisível. Então, o seu pensamento foi tomando uma forma de globo. E essa forma foi levantando, até que chegou ao topo de uma torre e agregou toda aquela escuridão. Lá no alto da torre havia um morcego com asas bem grandes que protegia a morada da avó. Iebá Bello decidiu, portanto, povoar a sua morada. Continuou mascando as suas ervas mágicas e fumando o seu tabaco invisível. Em certo instante, ela tirou as ervas da boca, misturou com a sua saliva e criou os homens da pedra branca, os quais denominou os 5 seres trovão. Eles eram imortais. E cada um recebeu um quarto para habitar na morada da avó. O único abrigo iluminado. O resto era só escuridão. Segundo Lana, Iebá Bello, nesse momento, disse-lhes: gerei vocês para criarem o mundo. Pensem agora como fazer a luz, os rios e a futura humanidade. No entanto, eles, apesar de algumas tentativas, só criaram os rios, pois estavam dominados pela preguiça. De acordo com Lana, o mundo estava ainda escuro. Vendo que não cumpriram as suas ordens, a avó do mundo disse: eu não mandei vocês ficarem parados. Mandei-os fazerem a luz, os rios e a futura humanidade, e vocês não fizeram nada. Então, a não criada voltou para sua maloca. Lá, continuou fumando o seu tabaco e criou um ser fumaça, que depois se transformou em carne. Era o seu bisneto, Iebá Ingoamã. Ela lhe deu um bastão com sementes masculinas e femininas, cuja ponta foi enfeitada com penas amarradas de diversas cores, o que deu um enorme brilho ao instrumento. No alto da torre do grande morcego, o bastão assumiu um rosto humano e se transformou no sol. Assim, Iebá Bello liberou o sol para iluminar o mundo. Os seres trovão
sentiram inveja do bisneto por eles não terem conseguido algo tão importante. Depois disso, criaram-se todas as criaturas e as primeiras mulheres tinham um aroma agradável de abacaxi. O arquétipo de Iebabelô. Quando refletimos sobre o mito dessa deusa brasileira Iebabelô, nós entramos em contato com diversas simbologias. Entramos em contato com a ancestralidade, entramos em contato com a imaginação, com o poder da criação, entramos em contato com a simbologia do caos. O caos é um período que geralmente antecede o surgimento de coisas novas em nossas vidas. Daquele caos que permeava tudo, nasceu de si mesma Iebabelô, uma mulher, uma deusa. Referindo-se sobre o caos, a autora Patrícia Pina Bernardo afirma que o caos, presente no início da criação em diversos mitos, é frequentemente simbolizado por uma esfera, o redondo. Refere-se à perfeição original, à totalidade, ao vazio primordial, sem começo nem fim, anterior ao tempo. Ainda não há o antes e o depois. E ao espaço, não há o em cima e o embaixo. É muitas vezes chamado o grande mistério, anterior a qualquer manifestação do grande espírito. A escuridão que pairava do lado de fora da maloca de Iebabelô pode nos sugerir momentos escuros que passamos em nossas vidas, como, por exemplo, um luto, pode sugerir uma depressão, uma profunda angústia ou qualquer outro sofrimento que esteja presente no corpo, na mente, no espírito. Mesmo aquelas trevas permeando todo, no meio daquela treva, no meio daquela escuridão, com uma força autônoma, com uma força independente e uma força individual, nasce de si mesma uma mulher. Essa parte do mito me faz pensar quanto nós, seres humanos, homens e mulheres, recebemos força, entramos em contato com uma força superior que habita em nós em momentos de dores, em momentos de trevas. Quantas mulheres nascem em nós ou nascem de nós quando estamos mergulhadas em trevas? É muito importante pensarmos sobre o poder feminino, sobre essa força da essência que nós conseguimos acessar mesmo em momentos difíceis, que às vezes a gente consegue dar a mão para uma outra pessoa, às vezes a gente consegue até parir algo incrível para a humanidade, quem sabe escrever um livro, mesmo em momentos de depressão ou de treva, quem sabe criar um novo produto, quem sabe ajudar uma outra pessoa. Então, esse momento dessa escuridão que permeava todo o universo, e mesmo assim a deusa conseguiu se parir, conseguiu dar a própria vida a si mesma, me traz essa reflexão sobre a força que vem, o poder feminino, mesmo em momentos de treva. E Iebabelô traz o arquétipo da avó. E a avó vibra nessa virtude da sabedoria. Quantas de nós mulheres ou quantos homens alcançam a sabedoria depois de um mergulho nas próprias trevas? Esse mito de Iebabelô
É um mito de origem, é um mito que fala sobre origem. Segundo Mircea Eliade, conhecer os mitos é aprender o segredo das origens das coisas. O autor afirma também que todo mito de origem conta e justifica uma situação nova. Nova no sentido de que não existia desde o início do mundo. Esse mito de Ebabelô, que é um mito cosmogônico que narra a origem do universo, vem nos trazer também um arquétipo e uma situação arquetípica que é o parto. E Ebabelô deu à luz a si mesma. Quando nós falamos e pensamos no arquétipo e na situação do parto, nós nos conectamos com a criação. A mulher, quando ela está num trabalho de parto, naquele momento visceral, ela se conecta com a parideira e com essa força feminina que habita no inconsciente coletivo. Ela acessa essa criadora que existe dentro dela. E por mais que ela seja uma mulher que tenha uma identificação com o papel de frágil, de não consegue, mas no trabalho de parto, a própria força do corpo mostra essa conexão com a criadora, com a parideira que habita na mulher, e ali aquele movimento inconsciente do corpo faz com que ela consiga parir aquela criança. Fora da maloca de Ebabelô, depois que ela se pariu, que ela criou ali a maloca dela de quartzo branca, fora da maloca dela, tudo era escuridão, só existia luz dentro da maloca dela. Isso nos faz pensar também sobre a maloca enquanto a nossa casa interior, enquanto a nossa mente, o nosso espírito, a nossa alma. Que tipo de luz, que tipo de conteúdos luminosos, iluminados nós estamos nutrindo dentro dessa maloca, e que tipo de conteúdos escuros, confortáveis ou não, afinal de contas, essa escuridão pode representar a sombra. E para Jung, tudo que está no inconsciente representa sombra. Até que ponto esses conteúdos que estão no inconsciente, na sombra, representam talentos que querem entrar dentro dessa maloca, ou representam conteúdos desconfortáveis que precisam ser iluminados por essa maloca interior? Segundo a autora Jamie Sams, o morcego é um animal que representa o renascimento. Assim como ele fica pendurado de cabeça para baixo, o bebê também o faz para assumir uma vida nova fora do ventre materno. O morcego traz as respostas das entranhas da terra e é um símbolo que nos convida a deixar morrer o antigo ego para que renasça em nós um novo ser com bons hábitos e uma vida melhor. Diariamente morremos, nascemos e renascemos nesse ciclo. Assim como as nossas células mudam sempre, nós também mudamos. E deixar morrer é um processo natural e é um processo da nossa evolução em todos os aspectos. Esse mito de Ebabelô nos convida sempre a olharmos para essa autonomia que eu falei no início da nossa aula. Afinal de contas, ela criou os seres trovão e pediu para que eles ajudassem ela a criar os rios, criar o mundo. No entanto, eles não quiseram. E ela teve que assumir essa responsabilidade sozinha.
Ela poderia ter desistido e ter falado que não conseguiu criar nada porque os seres trovão não quiseram ajudá-la. Quantas vezes em nossas vidas nós deixamos de realizar, esperando ou entregando a responsabilidade dos nossos sonhos para outras pessoas? Iebabeló criou o universo numa ritualística muito sagrada. Ela mascava ervas mágicas e fumava o seu tabaco invisível. E nesse profundo ritual, ela conseguiu criar aquilo que ela precisava criar. E Jung afirma que a humanidade foi se afastando do sagrado depois que parou de ritualizar a vida. Depois que negou a participação dos deuses na vida. A consequência disso, segundo o Jung, são as doenças que assolam, que passaram a permear a terra. Iebabeló é uma deusa brasileira, indígena. E quando nós olhamos para os povos originários daqui do nosso país, nós nos recordamos o quanto eles nos ensinam a ritualizar a vida. A gravidez, o nascimento, a morte, a chegada da puberdade, a visita de um amigo de outra tribo, a história dos ancestrais e tantas outras situações que eles ritualizam de forma sagrada. Quando nós paramos de ritualizar a vida, quando nós nos afastamos do sagrado, nós ficamos com lacunas e buscamos incessantemente preencher vazios que não conseguimos preencher. O mito narra que os seres trovão se recusaram a criar o mundo, os rios, porque estavam com preguiça. Isso me faz pensar no mecanismo de defesa que Abraham Maslow chamou de dessacralização. Vera Saldanha afirma sobre esse mecanismo de defesa o seguinte: referindo-se ao empobrecimento da vida causada pela recusa em se tentar qualquer coisa com interesse profundo e seriedade, seja nas relações interpessoais, na natureza ou consigo próprio. Esse mecanismo de defesa que Maslow traz como dessacralização nos afasta cada vez mais desse sagrado que habita em nós e que habita o universo. Vera Saldanha afirma que a ressacralização significa estar disposto a ver o outro sob uma espécie de eternidade, reconhecendo o sagrado, o eterno, o simbólico. Talvez os seres trovão não estavam conectados com essa ressacralização, já que acharam que não queriam criar porque estavam com preguiça. Estavam mais conectados com esse mecanismo de defesa da dessacralização. Sobre esse comportamento dos seres trovão, nós podemos pensar também sobre outro mecanismo de defesa que Abraham Maslow chamou de complexo de Jonas. Segundo Jean-Yves Leloup, o complexo de Jonas é o arquétipo. Jonas é o arquétipo do homem que prefere ficar deitado, o homem que foge da própria missão, o homem que tem medo da própria grandeza. Leloup nos fala também sobre o homem que não quer crescer, não quer tornar-se adulto. E esse medo de assumir a própria grandeza traz redemoinhos e tempestades na vida de outras pessoas. Imagine que problemão que os seres trovão causaram na vida de Iebabeló, que os criou achando que teria
a ajuda deles na criação do universo. Esse mecanismo de defesa do complexo de Jonas faz com que nós tenhamos medo da nossa grandeza, do nosso sucesso, da nossa voz, do nosso potencial, e faz com que nós nos escondamos, e isso causa problema também para outras pessoas. O mito encerra com a união do masculino com o feminino no bastão que Babeló deu de presente ao seu bisneto, e isso nos mostra o quanto que o brilho e a luz vêm justamente dessa união, dessa integração do masculino e do feminino. Foi assim que o sol surgiu nesse mito. O que nós precisamos criar em nossas vidas? Podemos nos inspirar no mito dessa deusa incrível e misteriosa, a avó do universo, Babeló, para refletirmos e assumirmos a nossa autonomia, o nosso potencial, para ritualizarmos a nossa vida, nos conectarmos com o nosso sagrado e criarmos aquilo que viemos criar aqui no planeta Terra.